Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Estamos na manhã de sexta-feira. Hoje, Jesus pergunta a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E Pedro vai dizer: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu gostaria de meditar 3 palavras importantes para falar de São Pedro diante de Jesus. A palavra confissão, a palavra perseguição e a palavra oração. Pedro é aquele que vai confessar a fé. Quando Jesus diz que dizem os homens ser o filho dos homens, do homem, depois Jesus pergunta a Pedro: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde: Tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, o Messias. Ele confessa Jesus como Messias. A confissão de Pedro, a sua profissão de fé é importante. Assim ele se torna coluna da igreja, rocha da igreja. Jesus vai dizer a Pedro: confirma os teus irmãos na fé. Por isso, nós precisamos rezar sempre pelo nosso Papa, para que ele possa nos confirmar na fé, na moral, nos bons costumes. Irmãos e irmãs, também nós precisamos confessar a nossa fé com solidez, com fervor, com amor. A fé e o amor andam juntos, lado a lado. Mas aquele que confessa Jesus como Senhor, recebe também um convite. Aí entra a palavra perseguição. Se queres ser meu discípulo, renuncia a ti mesmo. Tome a cruz, depois vem e segue-me. Jesus ainda diz, no final das bem-aventuranças: se perseguirem a vós, lembrem-se que antes perseguiram a mim. No evangelho de hoje, nós vimos Jesus falar da perseguição a Pedro. Quando eras jovens, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderá as mãos e outros te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus estava significando de que modo Pedro iria morrer e glorificar a Deus, sendo perseguido, martirizado. Também Pedro é crucificado como Jesus. O discípulo passa por provação e por perseguição. Se você experimenta a dor, a cruz, não desista. Saiba que você está caminhando no lugar certo, do modo certo.
e Jesus está contigo. Persevere. A sua cruz vai ser transformada como a cruz de Jesus. A cruz é salvação, é vitória. Não desista diante da perseguição da sua fé. Gente, nós não podemos falar de Pedro sem falar da palavra oração. Os apóstolos rezavam com Jesus, pediam a Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar. Jesus convida Pedro, Tiago e João em muitos momentos para rezarem. Diante da agonia de Jesus no Getsêmani, ele clama aos discípulos: vamos fazer vigília. Embora eles adormecem, Jesus está ensinando que a hora da provação é hora da oração. Queridos irmãos e irmãs, vamos também nós, como Pedro, responder a Jesus, porque nesta manhã ele pergunta: tu me amas? Vamos dizer: Senhor, tu sabes que eu te amo. Não tem amor a Deus sem uma vida de oração. Se você reza pouco, é porque você está amando pouco ao Senhor. O nosso termômetro do amor a Deus é a nossa capacidade de parar tudo para escutá-lo, para falar com Ele, para rezar diante do Senhor. Vamos pedir que a nossa oração possa nos transformar a fim de que a nossa vida seja uma oração, um hino de louvor que agrada ao Senhor. Vamos clamar a bênção de Deus sobre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.